Essa expressão clássica que confunde muita gente. Vamos resolver aqui essa expressão. Se liga aqui na ordem de prioridade para resolver essa expressão numérica, para você não errar, beleza? Então, ó, primeiro a gente resolve parênteses, depois o colchete e depois a chave. Em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, a gente tem que resolver aqui, ó, o parêntese primeiro. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 vezes... Quanto é 1 mais 2? 1 mais 2 dá 3. Então, eliminei o parêntese, não tem colchete, não tem chave. Também não tem potência, não tem raiz. Eu tenho divisão e multiplicação. Aqui, muita gente se confunde. Por que a galera aqui se confunde? Porque tem gente que acha que tanto faz a gente resolver a divisão ou a multiplicação primeiro, já que elas têm a mesma ordem de prioridade. Só que se eu resolver aqui, ó, a multiplicação primeiro, eu vou encontrar 6 dividido por 2 vezes 3, 6. E 6 dividido por 6 dá 1. Já, se eu resolver aqui, ó, a divisão primeiro, deixa eu reescrever, vou resolver a divisão primeiro. 6 dividido por 2 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. E a gente tem as duas respostas aqui no gabarito, ó, 1 e 9. E aí, qual dessas respostas aqui está correta? Deixa aí nos comentários qual é a resposta correta, para ver se você vai acertar. Bom, repare então que deve ter um critério aqui, uma ordem que a gente tem que seguir na hora de resolver. Apesar da divisão e a multiplicação estarem aqui ó, no mesmo nível, terem o mesmo grau de prioridade, a gente tem que resolver sempre da esquerda para a direita a operação que aparece primeiro. Então, ó, da esquerda para a direita, quem aparece primeiro é a divisão. Então, a gente tem que fazer a divisão primeiro. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Aí, depois que a gente multiplica, 3 vezes 3 dá 9. Então, a forma correta de resolver é essa daqui, certo? Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra C, 9. E essa questão aqui, você consegue resolver? Bom, vamos lá. Aqui é uma expressão numérica, e para resolver uma expressão numérica tem que seguir uma ordem de prioridade. E qual é a ordem? Primeiro a gente resolve o parênteses, depois o colchete e depois as chaves. Em relação às operações, primeiro, potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então aqui, ó, a gente tem que resolver o parênteses primeiro, então a gente vai resolver isso daqui. 2 mais 2 dá 4. Então, 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. Então, já eliminamos o parênteses, não tem colchete, não tem chave. Tem potência, então vamos resolver a potência. Quanto é 4 ao quadrado? Lembre que 4 ao quadrado significa que eu vou fazer 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16. Então, 4 ao quadrado dá 16. Então, 16 menos 2 vezes 4. Eliminei a potência, não tem raiz. Eu tenho subtração e multiplicação. Ó. A multiplicação, ela vem primeiro que a subtração. Então, vamos resolver a multiplicação primeiro. Então, 16 menos 2 vezes 4, 8. E 16 menos 8 dá 8. Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Teste de divisões e parênteses. Você consegue resolver? Bom, isso aqui é uma expressão numérica e para a gente resolver, vamos seguir a ordem de prioridade. Então, primeiro resolvemos parênteses, colchete e chave. E em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver o parênteses. Então, a gente vai resolver isso daqui. 30 dividido por 5 vezes 2 dá 10. Mais 1. Eliminamos o parênteses. Não tem colchete e não tem chave. Não tem potência e não tem raiz. Então, agora, a gente vai resolver o quê? Aqui a gente tem divisão e tem soma. A divisão, ela vem primeiro que a soma. Então, vamos resolver aqui, ó, a divisão. 30 dividido por 10 dá 3. 3 mais 1. E 3 mais 1 é igual a 4. Logo, o valor dessa expressão numérica é 4. Gabarito letra A. Vamos resolver mais uma. Essa aqui engana muito. Por que essa daqui engana? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1 mais 1 vezes 0 mais 1. O que muita gente faz? Acaba fazendo aqui, ó. 1 mais 1 dá 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0 mais 1. E 0 mais 1 dá 1. E diz que a resposta aqui é 1. Só que 1 está errado. E por que está errado? Porque quando a gente tem uma expressão numérica, a gente tem uma ordem de prioridade para seguir. Eu vou reescrever essa expressão numérica aqui do lado para a gente resolver da forma correta. E qual é a forma correta? Quando a gente tem uma expressão numérica, a ordem de prioridade é a seguinte. Primeiro a gente resolve multiplicação ou divisão e depois a soma ou a subtração. Então, se aqui eu tenho soma, multiplicação e soma, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Então, vou repetir esse 1. 1 vezes 0 dá 0. Então, ó, mais 0, mais 1. Eliminei a multiplicação e não tenho divisão. Agora eu só tenho soma. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1
2. Então, a resposta correta dessa expressão numérica aqui, ó, é o 2. Gabarito letra C. Ninguém acerta essa expressão numérica aqui. E você consegue acertar? Deixa aí nos comentários qual é o valor dessa expressão numérica e vamos para a resolução. Toda vez que a gente tem uma expressão numérica, a gente tem que seguir a ordem de prioridade. E qual é a ordem de prioridade? Primeiro a gente resolve o parênteses, depois o colchete e depois a chave. E em relação às operações, primeiro potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que resolver o parênteses, a gente vai resolver isso aqui primeiro. Então 8 dividido por 2 vezes, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 dá 4. Eliminei o parênteses, não tem o colchete e não tem o chave. Vamos para as operações. Aqui também não tem potência e não tem raiz. Tem divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação têm o mesmo grau de prioridade. Porém, ó, aqui tem diferença, tá? Quem a gente resolve primeiro? É essa divisão ou a multiplicação? Se a gente trocar aqui a ordem, vai ter resultados diferentes. Então, ó, a gente responde sempre da esquerda para a direita a operação que aparece primeiro. Aqui, quem aparece primeiro é a divisão. Então, a gente vai resolver a divisão primeiro. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 4 vezes 4. E quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Logo, o valor dessa expressão numérica é 16. Gabarito letra C. Cuidado, é pegadinha. Você consegue resolver essa expressão numérica aqui? Bom, vamos lá. Tente resolver essa expressão, deixa aí nos comentários qual é o valor e confira aqui comigo a resolução para ver se você acertou. A gente tem uma expressão numérica e a gente tem uma ordem de prioridade para seguir. Então, primeiro a gente resolve parênteses, depois colchete e depois a chave. E em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, primeiro a gente tem que resolver aqui o parênteses. Então, vamos resolver isso daqui. Então, ó, 5 mais 3 vezes, quanto é 2 mais 1? 2 mais 1 dá 3. Eliminei o parênteses, não tem colchete e não tem chave. Não tem potência e não tem raiz. Então, a gente vai seguir para onde? Onde tem aqui, ó, soma e multiplicação. A multiplicação, ela vem primeiro que a soma. Então, vamos resolver a multiplicação. Vamos resolver isso daqui. Então, 5 mais, quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 dá 9. E 5 mais 9? 5 mais 9 dá 14. Logo, o gabarito dessa questão é 14. Gabarito letra A. Todo mundo erra essa questão aqui e eu não sei por que a galera acaba errando, porque essa questão aqui é bastante fácil de resolver. Lembrando aqui da ordem de prioridade, primeiro a gente resolve potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão e depois a soma ou subtração. Seguindo essa regrinha aqui, não tem como errar. Então vamos lá, ó. 4 mais 3 vezes, temos que resolver a potência primeiro, né? Então a gente vai resolver isso aqui, 2 ao quadrado. Você lembra que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado significa que eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, que é o quanto tem aqui. E 2 vezes 2 dá 4. Então, no lugar de 2 ao quadrado, eu vou trocar pelo 4. Então, resolvi a potência e não tenho raiz. Eu tenho soma e multiplicação. Veja que a multiplicação tem ordem de prioridade maior que a soma. Então, a gente vai resolver aqui, ó, a multiplicação. Então, repete o 4 mais. Quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 dá 12. E quanto é 4 mais 12? 4 mais 12 dá 16. Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra C. Vamos resolver mais uma. Essa aqui parece fácil, mas engana muita gente. Bora lá? Lembrando aqui da ordem de prioridade. Primeiro a gente resolve parênteses, depois o colchete e depois as chaves. E em relação às operações, primeiro potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, primeiro a gente vai resolver aqui, ó, o parênteses. 10 menos 4 dá 6. Repete os demais. Então, 6 vezes 2 mais 3. Eliminamos o parênteses, não tem colchete e não tem chave. A gente tem aqui, ó, multiplicação e soma. Também não tem potência e não tem raiz, né? A multiplicação, ela vem primeiro que a soma. Então, a gente tem que resolver a multiplicação primeiro. 6 vezes 2 dá 12. 12 mais 3. E quanto é 12 mais 3? 12 mais 3 dá 15. Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra A. Dá pra gente resolver mais uma. A gente vai resolver essa daqui agora. E essa aqui confunde geral. Vamos resolver? Bom, lembre da ordem de prioridade. Parênteses, colchete e chave. E em relação às operações, potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, vamos resolver aqui o parênteses. Então, 9 menos 3 vezes. Quanto é 6 menos 3? 6 menos 3 dá 3. Então, eliminei o parênteses, não tem colchete e não tem chave. Tem potência e tem raiz? Não tem potência nem raiz. Então, vou riscar. Mas tem, ó, subtração e multiplicação. Multiplicação e subtração. A gente resolve a multiplicação primeiro. Então, ó, 9 menos 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. E quanto é 9 menos 9? 9 menos 9 dá 0. Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra
0. Expressão com expoente parece difícil, mas é fácil de resolver. Eu vou te mostrar aqui como é que a gente resolve. Só para lembrar, a ordem de prioridade é parênteses, colchite e chave. E em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, primeiro a gente vai resolver o parêntese e quem está dentro do parêntese? Uma potência. Vamos resolver essa potência aqui, ó, que é 3 ao quadrado. Lembre que 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, que é a quantidade que tem aqui no expoente. E 3 vezes 3 dá 9. Logo, no lugar de 3 ao quadrado, nós vamos substituir por 9. Então, 2 vezes 9 mais 1. Então, ó, a gente eliminou parênteses, não tem colchete, não tem chave. Já calculamos a potência, não tem raiz. A gente tem o quê? Ó, multiplicação e soma. Multiplicação e soma. A multiplicação, ela vem primeiro que a soma. Então, a gente tem que resolver a multiplicação primeiro. 2 vezes 9 dá 18. Então, 18 mais 1. E quanto é 18 mais 1? 18 mais 1 dá 19. Logo, o valor dessa expressão numérica é 19. Gabarito letra D. Vamos resolver mais uma. Uma clássica de erro. Porque muita gente acaba aqui se confundindo, porque acaba somando aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. E diz que o gabarito aqui é gabarito letra B. Só que o gabarito letra B está errado. E por que está errado? Isso aqui, apesar de pequenininha, é uma expressão numérica. Se é uma expressão numérica, tem uma ordem de prioridade para resolver. E qual é a ordem de prioridade? Lembre que a gente resolve parênteses, depois o colchete e depois as chaves. E em relação às operações potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, ó, temos que resolver o parênteses primeiro. Então, a gente vai resolver isso daqui. Então, repete 1 mais, quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6. Agora que a gente efetua a soma. 1 mais 6 dá 7. Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra A. Vamos para a próxima. Essa aqui é simples, mas confusa. Qual o valor dessa expressão numérica? Deixa aí nos comentários qual o valor dessa expressão numérica, que eu vou te dizer se você acertou ou se você errou. Muita gente erra, eu vou colocar aqui, ó, a forma errada e a forma correta. Muita gente erra porque acaba fazendo aqui, ó, 5 mais 10 dá 15. E 15 dividido por 2 dá 7,5. Eu nem tenho 7,5 aqui no gabarito. Aí muita gente acha 7,5, desiste da questão e acaba errando, certo? Eu vou reescrever a expressão numérica aqui do lado para a gente resolver da forma correta. Qual é a forma correta? Lembre que, em uma expressão numérica, a multiplicação ou divisão, ela tem uma prioridade maior que a soma ou subtração. Então, aqui, se eu tenho soma e divisão, eu preciso resolver a divisão primeiro. Então, 5 mais, quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 dá 5. E 5 mais 5 dá 10. Logo, o valor correto dessa expressão numérica é 10. Gabarito letra D. Mais uma questão agora aqui. Final com a armadilha. Vamos resolver aqui essa questão. Lembrando das operações aqui, a gente resolve primeiro multiplicação ou divisão e depois a soma ou a subtração. Então, aqui, ó, se eu tenho uma multiplicação, vou resolver ela primeiro. Então, 100 menos 10 vezes 5 dá quanto? 50. Mais 5. Então, ó, eliminei multiplicação, não tem divisão. Eu tenho soma e subtração. Eu vou resolver o que aparece primeiro. Quem aparece primeiro é a subtração. 100 menos 50 dá 50. Então, 50 mais 5. E 50 mais 5, 55. Logo, o gabarito dessa questão é gabarito letra A. Quanto vale essa expressão numérica aqui? Muita gente erra essa expressão numérica porque acaba aqui fazendo, ó, 6 mais 3, 9. 9 vezes 2, 18. E acaba marcando aqui, ó, letra B, 18. Só que a letra B está errada. E por que está errada? Eu vou te dizer o porquê agora. Eu vou reescrever aqui essa expressão para a gente poder calcular da forma correta. Qual é a forma correta de calcular essa expressão numérica aqui? Bom, repare que em uma expressão numérica, apesar dela aqui ó, ser pequenininha, não deixa de ser uma expressão numérica. Tem uma ordem de prioridade para resolver. Então, primeiro a gente resolve multiplicação ou divisão e depois que a gente resolve a soma ou a subtração. Então, vamos resolver aqui ó, a multiplicação primeiro. Então, 6 mais 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 18.
Agora, vamos efetuar a soma. E quanto é 6 mais 18? 6 mais 18 dá 24. Então, o valor correto dessa expressão numérica é 24. Gabarito letra C. Vamos para mais uma. Ninguém acerta essa. E você consegue resolver essa expressão numérica? Deixa aí nos comentários o valor dessa expressão numérica antes de eu responder essa questão. Quero ver se você é rápido. Bom, vamos lá. Aqui tem uma expressão numérica pequenininha, mas que pode confundir. Lembre que primeiro a gente resolve o parênteses, depois o colchete e depois as chaves. E em relação às operações, potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e soma ou subtração. Então, vamos resolver aqui, ó, o parênteses. 4 vezes 2 mais 3, 2 mais 3 dá 5. Eliminei o parênteses, não tem colchete, não tem chave. Não tem potência, não tem raiz. Tem multiplicação, só tem apenas a multiplicação, né? Então, vamos resolver a multiplicação. 4 vezes 5 dá 20. Logo, o valor dessa expressão numérica é 20. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Cuidado com a ordem. Por que essa questão está chamando a atenção aqui para a ordem? Bom, tem duas formas da gente resolver essa questão. A gente pode calcular aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5 e 5 vezes 5 dá 25. É uma forma. Ou a gente pode fazer aqui da seguinte maneira. Ó. Repetir o 10 e calcular aqui primeiro. Ó, 2 vezes 5, 10. E 10 dividido por 10 dá 1. E aí, aqui é a forma A e aqui é a forma B. Qual a forma está correta? A forma A ou a forma B? Deixa aí nos comentários. Bom, essa expressão numérica é uma expressão pequenininha aqui, certo? Mas ela tem uma ordem de prioridade que a gente precisa seguir. Como divisão e multiplicação têm o mesmo grau de prioridade, a gente vai resolver quem aparece primeiro. E quem aparece primeiro é a divisão. Então, primeiro a gente divide, depois a gente multiplica. Que foi o que a gente fez aqui na forma A. Primeiro a gente dividiu, 10 dividido por 2 deu 5, e depois a gente multiplicou. 5 vezes 5 dá 25. Então, a forma correta é a forma A. Então, gabarito letra C, 25. Essa aqui parece fácil, mas confunde muita gente. Por que confunde? Porque tem duas formas de resolver. A primeira é você fazendo aqui a subtração, 9 menos 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E nem tem 12 aqui no gabarito, certo? A segunda forma de fazer, eu vou aqui repetir a expressão numérica para a gente resolver da forma correta. A segunda forma é seguir na ordem de prioridade. E a ordem de prioridade diz que primeiro a gente resolve multiplicação ou divisão e depois a soma ou a subtração. Então, primeiro a gente tem que resolver a multiplicação. Então, 9 menos 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. E 9 menos 6 dá 3. Essa aqui é a forma correta de resolver. Então, o valor dessa expressão numérica é 3. Gabarito letra B.